Fala galera, tudo bem com vocês? Sou eu, André Campos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é André Campos, eu sou fotógrafo há mais de 10 anos, trabalhando com imagens, vídeos, fotos. Há mais de 5 anos trabalhando aí no auxílio e mentoria de novos fotógrafos e dando aula também. Nossos cursos já estão no ar aí há algum tempo também. E nesse processo de desenvolver produtos para a internet, cursos online, eu compartilho, eu já estudo há 3 anos e estou começando a compartilhar essa experiência de 3 anos. É muito pouquinho, tem muita gente muito melhor com certeza, mas sabe aquele tô perdido, o que eu faço? Se você não quiser passar por isso como eu passei, escuta o que eu tenho a dizer nesses meus 3 anos de produção digital. Que o nosso estúdio aqui em Marechal Hermes, que fica localizado aqui no Rio de Janeiro, em Marechal Hermes, que ele é só apenas um estúdio fotográfico. Nesse processo de digital, de produto digital, etc., ele se transformou num estúdio não só fotográfico, mas também de produção digital. Ou seja, se você quer fazer um vídeo, se você quer fazer algum produto, quer preparar uma página, um site, você pode entrar em contato com a gente que a gente vai tentar ajudar de alguma forma. Certo? Então, sou eu, André Campos, esse que vos fala. Aproveito para deixar aqui meu plim plim. Faça aí os seus... Tá vendo aí nosso canalzinho aí, um botãozinho, tá mais ou menos aqui assim, mais ou menos assim, ó. Inscreva-se no nosso canal. É um canal de fotografia focado na popularização da fotografia, principalmente através do celular, tá? A gente quer que você entenda a importância de não deixar de fotografar, como é importante registrar os seus momentos. Essa é a proposta principal do canal. E hoje em dia está muito fácil, porque com o celularzinho na sua mão, você sabendo as técnicas, você vai fazer fotos que vão registrar da melhor forma e de uma forma incrível os seus momentos aí para ficarem eternizados pro resto da vida, da sua e dos outros, né? Que é eternizado. Foto é algo que fica para sempre, certo? Mas chega de blá blá blá. Todo domingo nós nos encontramos aqui para nosso troca de informações. Os nossos vídeos são vídeos que alguns vão fazer parte de um curso, outros não. Os que não acabam ficando aqui bastante tempo ou ficam direto, mas os que vão acabam ficando apenas 7 dias. Então, pelo menos 7 dias você tem conteúdo de graça à sua disposição no canal André Campos, e o conteúdo que é conteúdo de curso. Então você vê aí o que te interessa no nosso canal, pesquisa os vídeos que a gente já tem aí. Nós já estamos na 75ª live, olha que coisa linda, daqui a pouco a gente chega a 100 lives aí, ó, fazer um bolo. Gente, então, a aula de hoje é sobre fundamentos da fotografia. A gente vai fazer de uma forma diferente, já tivemos uma aula sobre fundamentos, tá? E a gente vai fazer 2 partes, se eu não me engano, porque ia ficar muito grande a live, eu preferi separar em 2 partes. Hoje a gente vai falar sobre fundamentos da fotografia, parte 1, que é a parte praticamente do tripé da fotografia, da parte mais forte, que é sobre a parte de controle de luz. A gente vai entender os conceitos e automaticamente, entendendo os conceitos, vai facilitar uma aula que também está aqui gravada. Eu vou tentar achar, não sei se essa faz parte de curso, pode ser que não esteja aqui, mas é uma aula sobre fotometria que a gente disponibilizou aí um tempo atrás. Eu vou até fazer o seguinte, o patrão deu a louca do patrão. Se ela não estiver disponível, pelo menos por mais 7 dias, a partir de amanhã, segunda-feira, eu vou disponibilizar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, para vocês poderem também... aliás, vou disponibilizar logo. Vou já ver se eu baixo, já disponibilizo. Mas ela, provavelmente você não vai conseguir acessar, mas só segunda-feira que eu vou conseguir liberar ela. Enfim, certo? Hoje é sobre fundamentos básicos da fotografia, os termos essenciais que a gente usa para dominar a arte da fotografia. Parte 1, tá? Tem a parte 2, e talvez tenha até mais, porque termos de fotografia, cara, é um dicionário, tem muita coisa, então a gente vai... Mas também não adianta ficar dando termos, nomes que não vão fazer sentido para você, ou que você nunca vai ouvir, ou quase nunca vai ouvir. Eu quero falar para você aquilo que você vai ouvir direto na fotografia. Assim, a aula hoje vai ser um pouco mais focada na fotografia de uma forma geral. É aplicado a celular? Sempre, tá? A única coisa é que a forma do equipamento funcionar é diferente
de uma máquina DSRL que tem esse processo todo que a gente vai ver nas aulas, tá bom? Então, para a gente começar, vamos logo para nossa, deixa eu botar aqui, para o nosso tablet, para a gente começar. Fundamentos da fotografia. O primeiro termo que a gente vai ouvir falar e que a gente vai tratar hoje é o da abertura. O que se refere à abertura? Eu vou ter que botar o óculos porque esse que vos fala já não enxerga mais sem esse belo acessório. O que significa abertura? A abertura tem a ver com o diafragma. Opa! Peraí. Diafragma. O diafragma é uma peça, é uma cortina. Vocês estão vendo aqui, ó, uma ideia de diafragma. No processo dele todo fechado, quase todo fechado, o furinho bem pequenininho que está aberto aqui, mas são lâminas, tá vendo essas lâminas aqui? E elas se movem de um jeito em que ela vai aumentar ou diminuir esse buraco, certo? Essa peça chamada diafragma, ela fica aqui na máquina, é essa peçazinha cinza aqui, ó. E lógico que, através do que vocês veem na câmera, nessa parte amarela aqui que é a luz, ela entra, vai ver qual o tamanho do furo que eu tenho aqui para poder passar luz, né? E ela vai seguir para encostar, seja para você ver a foto, que aí você tem um espelho aqui que bate, e você, através do jogo de espelho, você consegue enxergar o que a lente está pegando, certo? Ou ela vai levantar esse espelho, levantar o que a gente chama de... Caramba, deu um branco aqui. Velhice é uma merda, viu, gente? Não chega lá, não. Não, chega assim, ultrapassa. O diafragma... Não, o diafragma é esse. Meu Deus, essa velocidade do obturador! Caramba, velhice. Então, ela levanta o obturador, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, tá? Mas aí, eu quero que vocês entendam o seguinte. De acordo com o comportamento dessa cortina, ela vai gerar uma abertura de luz maior ou pode ir diminuindo. Até o ponto em que ela fica praticamente pequenininha. Certo? E lógico, né? Conforme tem uma abertura grande, lógico que vai passar muito mais luz. Se a abertura for pequenininha, vai passar menos luz. Certo? E outra coisa então a gente já sabe que o tamanho da abertura que a gente disponibiliza no diafragma, né, que é o que a gente fala então abertura, que é representada por um Fzinho assim, ó, certo? Essa abertura é F barra alguma coisa, um X, que geralmente é um número. Certo? De acordo... Aliás, eu vou até deixar aqui, ó. Eu quero falar o seguinte. F barra um X, que é um número. Certo? Esse X é um número. E aí, para facilitar a forma de você gravar, né, o que significa esse F, ou qual o comportamento que ele vai ter, eu, André Campos, digo para facilitar, a termos de didática, tá? Que esse F aqui significa tamanho do fechamento. Ou seja, se o fechamento for pequeno, a abertura é grande. Se o número de fechamento for grande, a abertura é pequena. Vocês entendem? Porque eu quero falar sobre o fechamento. Então, se eu tenho um fechamento pequeno, então significa que eu estou com a lente bem aberta. Então não tem fechamento quase que nenhum. Que é o caso aqui, ó, do que ele chama de F barra 1. Tá vendo aqui nesse caso aqui, ó? F barra 1, eu estou com a abertura praticamente zero ali, não tem nada. O fechamento quase zero, não tem nada ali praticamente. E isso varia de lente para lente, tá? Quem tem essa funcionalidade, quem tem essa característica, né? De as possibilidades de abertura que o diafragma da lente permite, tá dentro da lente, que a lente da DSRL, ela é desacoplada, né? Ela sai. Ou se a máquina já tem uma lente fixa, vai estar lá na lente do mesmo jeito, certo? Então, vocês vão vendo que conforme o número de F vai aumentando, ó, 1, 1.4, que é maior que 1, 2, 2.8, e assim vai até o número 64. Conforme vai aumentando esse Fzinho que fica depois da barra, que eu digo que é o fechamento,
o furo, né, a abertura de luz vai ser, a cortina vai se fechando a ponto de deixar um furo muito pequeno. Então, vai passar muito menos luz. E uma coisa que acontece quando você tem esse controle de luz através da abertura, é um fator muito querido por uma boa parte de quem tira fotografia, quem ama fotografia, que é o tal do fundo desfocado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, para facilitar a tua vida, tem isso aqui, ó. E tudo é jogo de, né? E às vezes, na maioria das vezes, é inversamente proporcional. Ou seja, se o F é grande, o fechamento é grande, então o furo é menor, a abertura vai ser menor, consequentemente, se a abertura é menor, entra pouca luz. Se a abertura é maior, entra mais luz, certo? E também você tem um controle de desfoque de fundo, por exemplo. E aí a gente vai falar um pouco melhor disso depois, quando a gente for falar em profundidade de campo, tá? Mas só para você entender, se eu tenho aberturas menores, ou seja, o F é grande, eu tenho o fundo totalmente focado com o objeto central, com o objetivo principal da foto. Praticamente isso. Quanto maior o F, certo? Menos luz entra, mas em compensação você vai ter aí todo o ambiente focado, certo? Sem desfoque de fundo. Isso a nível de desfoque de fundo. E, consequentemente, se você tem um F muito pequeno, ou seja, uma abertura muito grande, vai entrar bastante luz, ele vai concentrar mais no objeto principal e vai esquecer o resto da cena, que é o fundo, certo? Então você vai ter o fundo desfocado quando você tem aberturas grandes, ou seja, o F é bem pequenininho. Beleza? Essa aula provavelmente esse vídeo é um vídeo rápido, mas vocês vão ter que ficar passando e repassando trechos até vocês entenderem, porque se você entender isso aqui, você está entendendo 90% da arte da fotografia. Porque a fotografia, como eu sempre falo, são duas palavras. A palavra fotografia, ela é dividida em duas partes. Foto, que significa luz, e grafia, que significa escrita. Certo? Então, o que é uma fotografia? É uma luz, a escrita, a impressão de uma luz em cima que incide sobre um objeto, certo? Então, se você entende a controlar essa luz, você entende como fazer a foto que você quiser. Então, por isso que eu falo que você tem que prestar bastante atenção. E se tiver alguma dúvida, volta esse vídeo depois, tá bom? Você tem 7 dias pelo menos para isso, galera. A segunda palavra que a gente vai ver hoje aqui é velocidade. Quando a gente fala de velocidade, a gente fala sobre o obturador. O que é o obturador? O obturador são cortinas que ficam mantendo essa parte aqui que vocês estão vendo aberta aqui, ó. Deixa eu botar em vermelho que vai ficar mais fácil. Essa parte aqui mais brilhosa que vocês estão vendo Isso aqui é como se a gente tirasse a lente da câmera e visse o que está dentro da câmera, do corpo da máquina, né? E aí você vai ver que tem umas cortinas que fazem assim, fechando, né? Isso é o obturador. Ele mantém o sensor, que é essa parte brilhosa, que está marcada em vermelho. Ela mantém ele oculto até o momento em que você queira fazer a foto. Quando você quer fazer a foto, que você dá o clique, o que ele faz? Ele levanta o espelho, que a gente vai ver aqui na frente, né? Aqui no esqueminha. O que ele faz? Ó? Quando você dá o clique no botão aqui, o que ele faz? Ele levanta esse espelho para cá, aí você perde, no momento da foto, você perde o que você está vendo pela lente. Você pode estar olhando a ocular que você não vai conseguir ver, certo? Porque ele levanta o espelho, ao mesmo tempo essa partezinha preta aqui, ó, essa linhazinha preta aqui, que eu marquei em vermelho, é o obturador. Essa cortina se abre desse jeito aqui que vocês estão vendo no desenho, certo? E aí o sensor fica exposto à imagem que é a lente. Isso e vai ser influenciado, lógico, pelo tamanho da abertura do diafragma que a gente viu aqui. Então é um composto, né? Eu tenho aqui a luz da abertura do diafragma. O tempo que essa cortina fica aberta também é registro de... vai variar. Se eu deixo ela muito aberta, muita luz entra. Se eu deixo ela pouco tempo aberta, menos luz vai entrar. Então, conforme eu vario a velocidade, conforme eu variar a velocidade
desse obturador atuar, né, abre e fecha, ele vai fazer com que a foto registre mais ou menos luz também, certo? Mas uma coisa mais importante nisso, né, e a velocidade do obturador é registrado sempre naquelas assim, ó, é uma frações de segundo, são frações de segundo. Então você tem aqui 1/500, 1/30, na verdade aqui é 1 segundo dividido por 500, são frações. Esse 1 segundo dividido por 500 é o tempo que esse obturador vai ficar aberto. 1 segundo dividido por 1 fecha, certo? E existem várias velocidades. 1/15. Deixa eu chegar para cá, que senão vocês não vão ver mais. 1/2. Certo? 1/1. Existe. Ou só 1, tá? São frações. Então, o que significa isso? São frações de segundo que o tempo. Então, esse aqui, por exemplo, se eu botar 1/1, significa que a minha máquina, que o meu obturador vai ficar aberto durante 1 segundo. Isso vai lá. 0,1. Fechou. Então, a velocidade do obturador vai ajudar você a saber que tipo de imagens você quer fazer. Se você quer imagens, por exemplo, você tem uma imagem, isso acontece muito em imagem em movimento. Se você tem imagens em movimento, em que você quer registrar totalmente congelado o movimento da pessoa, ou seja, a pessoa está correndo. Ela corre e o tempo que ela passa por você para você tirar a foto é uma velocidade maior do que 1 segundo, por exemplo. Bem maior do que 1 segundo. Então, o tempo que, como a gente está falando em frações de segundo, certo? Perdão, gente, perdão, bem maior não, bem menor que 1 segundo. E como a gente está falando em frações de segundo, dependendo do que você quer pegar a pessoa correndo, se você quer pegar a velocidade, a pessoa correndo na velocidade, o que você vai fazer? Você vai ter que aumentar essa velocidade, colocando uma fração maior para que a abertura seja rápida. Por quê? Se eu ficar com ela aberta, o tempo que o cara tá aqui, daqui a pouco ele vai andar, daqui a pouco ele anda para cá, e aí esse andar dele, se ficou aberto, o sensor da câmera, a gente está falando de uma câmera de foto, não de vídeo. O sensor da câmera, ele vai registrar esse movimento. Então vai ficar desse jeito rabiscado aqui que a gente está vendo nesse exemplo aqui. Ou seja, se eu quero congelamento de imagem, se é uma imagem em movimento e eu quero congelamento de imagem, eu tenho que usar velocidades maiores, rápido. Tem que ser, quanto mais eu dividir o segundo, mais rápido é o tempo que essa cortina vai ficar aberta. Essa cortina se chama obturador e a velocidade a gente vai medir. Então, eu quero velocidades maiores, eu quero congelamento de imagem, vou usar velocidades maiores. Se eu quero rabiscado, tiver aquela, por exemplo, um exemplo muito usado na fotografia, clássico, é quando você tira foto de cachoeira, né? E aí você tem o efeito da cachoeira como se fosse uma nuvem de água e não as gotículas caindo, a água parada. Você quer pegar a água parada? Alta velocidade. Quer fazer aquele efeito de nuvem, como se fosse uma nuvem, né? um véu de noivas, a cachoeira, você vai usar velocidades baixas para você poder fazer esse rabisco, porque o tempo que a gota da água está lá em cima e ela cai, ela está lá em cima e ela cai, esse cair da água, esse traçado, esse deslocamento vai sendo registrado no sensor, entendeu? Então a velocidade vai fazer você vai ajudar você a fazer esse tipo de imagem, congelado ou efeito de desfoque, né, arrastado. Porém, quanto maior a velocidade, menos luz entra, certo? Você lembra que a gente tem o controle da luz pelo obturador. Varia também porque aqui o espelho sobe, mas ele vai captar a imagem da abertura do diafragma. Então, se ele vai capturar a abertura, dependendo do tempo que eu vou capturar essa abertura, que eu vou deixar aberto o obturador para capturar essa cena, eu vou fazer esses efeitos aí. Então, se eu deixo muito tempo, vai entrar mais luz. Se eu deixo pouco tempo, vai entrar menos luz. Certo? E aí entra uma situação, caramba, eu quero fazer uma foto de um carinha, eu quero fazer uma foto, olha a seguinte situação, eu quero fazer uma foto em que eu preciso de eu quero congelar a imagem, mas o ambiente não está muito claro.
o ambiente não está muito claro. E eu não quero desfoque do fundo. Eu quero que a imagem toda seja focada. E aí você tem que usar um número de fechamento, né, o F, que é fechamento, a abertura do diafragma tem que ser pequena, né? E aí, para você poder fazer, ou seja, a abertura pequena, F grande, né? O F maior, né? F22, F sei lá o quê. E aí você quer, por quê? Você quer a imagem toda nítida, não quer fundo desfocado, mas você quer a pessoa que está em movimento congelado. Você vai usar velocidade alta e vai usar fechamento alto. Então são dois fatores que vão reduzir muito a entrada de luz. Então se isso vai acontecer, significa que eu posso ter uma foto muito escura. Certo? E por isso é que existe o próximo ponto que a gente vai falar, que é o ISO. O que é o ISO? O ISO é o que regula o sensor, ele regula a sensibilidade do sensor. O sensor é essa pecinha aqui que fica no fundo, que quando tudo está liberado, a luz bate ali, e ali naquele sensor que a luz bate, aquela cena que está sendo observada, está sendo reproduzida no sensor, ele vai capturar pelo seu funcionamento e vai gerar a imagem que a gente quer, certo? E aí vai ser... E o que serve o ISO? O ISO ele vai contrabalançar, por exemplo, nossa, a imagem do exemplo que eu falei anteriormente, eu quero uma imagem congelada com fundo bem focado. Eu vou reduzir bastante a entrada de luz. Então o que eu faço? Eu vou aumentar o sensor, eu vou aumentar a sensibilidade do sensor da câmera para que eu consiga clarear um pouco mais a cena toda, certo? Então, conforme eu aumento a sensibilidade, eu vou tendo mais claridade, vai facilitar o meu trabalho de clarear o ambiente inteiro, certo? Só que nem tudo é vantagem, tem a desvantagem. Quanto maior for o seu ISO, a chance de você granular, que é essa situação aqui, bem grotesca aqui no ISO 3200, que vocês veem aqui nesse exemplo aqui, ó. Isso é o granulado. Ou seja, a sua imagem vai ficar toda com esse aspecto. Quanto maior o ISO, mais chance de granular. E aí tem a diferença, sim, de uma câmera para outra, de uma lente para outra, que é justamente a capacidade que a câmera ou a lente tem de fazer a foto com ISOs baixos, porque ela consegue capturar bastante luz, certo? Ou mesmo em ISOs alto, você não precisa não granular tanto a imagem, que às vezes quando você granula muito a imagem, você não consegue nem corrigir num tratamento de imagem. Porém, se a granulação não for muito grande, você até consegue botar ISOs altos. A máquina o equipamento oferece a capacidade de capturar em ISOs alto, mas com a granulação bem baixinha, e aí você consegue num simples ajustezinho no Photoshop da vida, no Lightroom, você consegue sumir com a granulação, parece que a imagem foi perfeita, ficou perfeita. Por isso que o tratamento é tão importante, né? Pequenos detalhes fazem a diferença. Então o ISO, ele variando a sensibilidade do sensor para mais luz ou menos luz, ele vai ajudar você a entender, a equilibrar um pouco esse conceito aí de velocidade e de luz, de velocidade e de abertura do diafragma, para que você consiga ter um controle de luz, para você ter, porque na verdade você não tem que fazer a foto que você consegue, você tem que saber qual a foto que você quer tirar. E aí, sabendo qual é a foto que você quer tirar, o que você quer registrar, como você quer registrar, é que você vai fazer as regulagens necessárias entre a abertura de diafragma, entre velocidade de obturador, para que você saiba qual o controle de luz, qual a luz que está chegando, para que você possa, em si, fazer um ajuste ideal, mesmo que seja necessário aumentar um pouco o ISO para dar mais sensibilidade ao sensor, e aí você consegue fazer a foto que você quer. O objetivo é fazer a foto que você quer registrar, e não a máquina vai te comandar. Você tem que comandar a máquina. Para isso que você está aqui no canal do André Campos, do fotógrafo André Campos, para conhecer, para ter esse conhecimento. Por isso que eu falo, o equipamento não é o mais importante. O mais importante é você entender. É o conhecimento que vai fazer diferença para que as suas fotos fiquem do jeito que você quer, não do jeito que a máquina te oferece. Se for do jeito que a máquina oferece, bota no alto e sai fazendo a foto que você quiser. Assim é fácil. Eu estou te ensinando agora a fotografia de verdade, tá? Muito bem, já vimos então a abertura do diafragma, já vimos a
a velocidade do obturador, né? Já entendemos que o ISO vai ajudar nessa contrabalançada aí para a gente poder fazer as fotos que queremos. E o próximo passo que a gente vai falar é sobre exposição. E nessas três opções, nessas três situações aqui, e o que se trata de exposição? Exposição nada mais é do que a quantidade de luz que está sendo colocada dentro da imagem. Se ela está muito exposta ou bem exposta, ela tem, no caso aqui teria que ter três situações, eu só tenho duas. Aqui ela está numa exposição ideal. Aqui eu tenho o caso de... Peraí que eu botei aqui muito embaixo, vocês não vão ver. Exposição ideal. Certo? E aqui eu tenho pouca exposição. Eu poderia ter uma situação aqui que estava faltando, que é de muita exposição. Na verdade, se eu tivesse muita exposição, tudo ia estar praticamente branco, você não ia enxergar quase nada, porque eu estou com muita luz sendo inserida e assim é a nossa vista. Quando tem pouca luz, a gente enxerga pouco. Quando não tem nenhuma luz, a gente não enxerga nada. Quando a luz está no padrão ideal, você consegue enxergar a cena. Quando existe muita luz, você não enxerga nada do mesmo jeito, porque tem muita luz. Quem é que faz? Quem é o nosso obturador? É a íris dos nossos olhos. Ela é que faz esse controle de abertura e de fechamento. Cara, a gente tem uma máquina fotográfica natural na cabeça. É impressionante. Então, nesse caso aqui, ó, aqui a gente está falando, ó, aqui é o diafragma. Espera aí. Diafragma. Aqui a gente está falando de velocidade. Caraca, velocidade. E aqui do ISO. Meu Deus! Que absurdo. Tá? Nas três situações eu posso gerar imagens com muita exposição ou com pouca exposição. Vai depender do ajuste que eu fizer. Certo? Se eu tenho muita abertura de luz aqui, como é o caso, muita abertura no diafragma, entra muita luz. Dependendo do quanto essa muita luz pode ser para mim, junto com a velocidade que eu posso estar usando, por exemplo, e dependendo do ISO que eu tiver na máquina registrada, por exemplo, eu posso gerar uma imagem com muita exposição, mas o meu ou com pouca exposição. Caso eu tenha aqui uma abertura pequenininha, nesse caso aqui, eu estou fechando, vocês não vão ver, né? Uma abertura pequenininha aqui, pouca luz, né? Eu estou usando uma velocidade muito rápida aqui, muito pouco tempo de abertura, então eu posso gerar uma imagem de pouca exposição. Certo? O ideal é você colocar numa situação em que você consiga enxergar a cena do jeito que você está vendo, ou que você faça o efeito que você quer gerar na sua imagem registrada. Você está vendo uma cena, mas você quer gerar um efeito diferenciado. Você pode fazer isso através de controlando a luz e ver como se comporta. Muito bem, então exposição é isso. Exposição é você depender da configuração que você coloca para a sua foto. Você pode ter uma imagem com muita exposição de luz, pouca exposição de luz ou exposição ideal, que é o que você quer. E para que a gente possa ter esse controle mais facilitado, moleque, a gente tem uma coisa chamada fotometria, que é o fotômetro. Na verdade, o que é fotometria? Fotometria é você aprender a fazer estes ajustes, fazer esta regulagem. E aí você vai ter a fotometria ideal, né? E aqui você está vendo o fotômetro próximo do zero. O fotômetro é uma pecinha, é um indicador que a câmera coloca na sua informação. Os celulares não tem muito, mas pelo menos eu pesquisei alguns e não achei. Mas pode ser que tenha. Se você encontrar essa reguinha aqui com um tracinho zero no meio, ele vai dizer que para cá você tem muita exposição, para cá você tem pouca exposição e o meio é o ideal, certo? O meio é o ideal. E aí você tem aqui na câmera que eu desenhei, aqui o fotômetro marcando aqui. Aqui ele fala da velocidade, tá vendo? A abertura tá aqui, o ISO tá aqui, quer ver? O ISO tá aqui. Então nessa configuração que eu tenho,
Do jeito que está, dependendo da luz que está sendo registrada lá, ele está dizendo pelo fotômetro da máquina, certo? Que a fotometria está perfeita, está no zero, está equilibrada, é zero de equilíbrio, certo? E aqui eu deixo é só uma ferramenta que a gente tem, o fotômetro é uma ferramenta que praticamente as máquinas profissionais todas têm, certo? As semiprofissionais também. Todas, geralmente máquina de mão tem, e o celular ele faz isso de uma forma diferenciada, porque ele não tem controle tão forte de abertura e tal, às vezes até tem, dependendo de equipamento para equipamento, certo? E aí você consegue sim fazer isso e vai ter lá a imagem que você quer registrada. Uma dica que eu, André Campos, uso, e aí fica muito ao seu critério de querer usar ou não, eu gosto de fazer uma fotometria, porque eu trabalho com o tratamento. Como eu trabalho com tratamento, eu prefiro fazer... Deixa eu botar o óculos aqui para ver. Eu prefiro fazer, e não em cima do zero exatamente, eu prefiro fazer um pouquinho para cá do zero. Por quê? Eu jogo um pouquinho mais de luz para iluminar, porque eu ilumino bem o que eu quero, eu consigo pegar bastante luz do que eu quero, certo? Pouca coisa, tá? Porém, num tratamento de imagem é muito mais fácil reduzir e continuar tendo uma boa iluminação, certo? Para puxar para o zero no programa de tratamento de imagem. Eu puxo para cá um pouquinho porque eu tenho a iluminação perfeita do que eu queria, certo? Agora, se eu fizesse o contrário, por exemplo, numa situação como essa aqui que eu tenho pouca iluminação, né? Estou com a exposição muito baixa, o meu fotômetro está lá embaixo. Significa que eu posso jogar aqui no tratamento uma imagem, mas não vai ficar tão bom quanto se eu tivesse um pouquinho de luz. E da mesma forma, se estiver muito estourado, acontece a mesma coisa. Eu não consigo fazer um bom tratamento de imagem se a foto não me oferecer. Então tem que ser o equilíbrio, um pouquinho do equilíbrio para cá. Tá bom? E, gente, hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Hoje foi rapidinho, né? Então essa aula é para falar sobre esses... Vamos lá, vamos recapitular. Falamos sobre abertura do diafragma, falamos sobre velocidade do obturador, falamos sobre o ISO, são 3 conceitos, falamos sobre exposição, o 4º conceito, e o 5º é a fotometria, que é o conceito praticamente, como seja, essa aula foi toda sobre luz, né? Essa aula é uma das aulas mais importantes na fotografia. Só aqui no canal André Campos, talvez você tenha acesso a essa aula nesse nível, né? Não que eu seja o bambambam, mas assim, é o que eu falo, eu estou compartilhando o que eu entendo da forma que eu consigo explicar de melhor. Eu espero que vocês estejam entendendo e tenham gostado. Tá bom, gente? Então, gente, é isso que nós temos para hoje. Na próxima aula a gente continua esse assunto, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.